Esse fato que vamos contar a seguir é a história de um jovem que desenvolveu uma fórmula capaz de melhorar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo ao longo das gerações seguintes. Para trazer todas as informações sobre esse assunto, devemos voltar ao longínquo ano de 1914, quando nasceu um bebê chamado George Bernard Dantzig, de uma família de imigrantes judeus da cidade de Portland, no Oregon, Estados Unidos. Seu pai era professor de matemática e sua mãe especialista de linguística e bibliotecária. Sua infância foi normal como a de qualquer criança. George cresceu como um menino típico daquela época, sem se destacar das crianças de sua idade. Porém, a geometria era uma das exigências de seu pai nos estudos, e iria levá-lo, alguns anos depois, a desenvolver um método de programação utilizado até os dias atuais na indústria e nas instituições governamentais em todo o mundo. No início, George apenas obedecia seu pai, e não tinha tanto interesse nos estudos. Desde os primeiros anos do colegial, seu pai repassava problemas simples para ele resolver. Quando ele estava perto de se formar, já estava obtendo soluções para problemas extremamente complexos para alguém de sua idade. Embora não fosse exatamente um gênio, definitivamente George possuía um grande conhecimento em matemática, o que o levou a ser aceito na Universidade da Califórnia. Mas, o que lhe sobrava em inteligência, faltava na hora de mostrar disciplina. George era frequentemente punido pelos professores por não ir ao colégio, e tinha um certo costume de se atrasar constantemente para as aulas. E uma das maneiras de castigá-lo mais usadas pelos seus professores eram as lições de casa extras, mas mesmo assim, ele continuava a chegar atrasado na escola, e ironicamente, foi durante um desses momentos desastrados, no qual ele chegou à sala de aula atrasado, que gerou as condições para que ele pudesse desenvolver um método revolucionário de programação matemática. Ao chegar novamente após o início da aula de estatística, do professor Jersey Newman, o então estudante de 25 anos tenta entrar disfarçadamente na sala para não chamar a atenção do professor. Silenciosamente ele abre a porta, senta em uma mesa, e começa a procurar o que perdeu do conteúdo repassado antes de sua chegada. Mas quando percebeu o rosto do professor, constatou que não era a melhor hora para chamar a atenção para si. Quando George chegou à sala, 2 problemas de matemática estavam escritos na lousa. Com vergonha de perguntar do que aquilo se tratava, ele imaginou que aqueles problemas faziam parte do dever de casa para a próxima aula. Então, ele simplesmente copia aquelas fórmulas em seu caderno, e passa a ouvir o professor. Ao retornar para sua casa após a aula, George lamenta não ter condições de responder a questão que anotou do quadro, se perguntando se havia perdido alguma explicação no início da aula que podia ser útil agora. Mas ele não desiste e por vários dias busca soluções para os problemas. Finalmente, ele entregou seu caderno com as soluções. Estava bastante feliz por ter concluído a difícil tarefa repassada pelo professor. Naquele momento, o professor Newman pegou seu caderno de forma distraída, sem tirar os olhos da lousa. 2 semanas após ter entregado o resultado do seu trabalho, e não ter obtido nenhuma resposta, George perguntou o que tinha acontecido. A resposta do professor Newman foi de que a sua tarefa ainda estava sendo analisada. Essa notícia gerou uma certa apreensão em George. Como era um estudante preguiçoso, ele sabia que eventualmente um longo processo de verificação das notas poderia acabar mal para ele, tendo em vista que as notas intermediárias iriam ser divulgadas em breve pela instituição de ensino. O que aconteceu a seguir, no entanto, foi surpreendente. Após alguns dias, George foi chamado à sala do reitor da universidade. Com um mau pressentimento sobre isso, ele abriu a porta e viu que, além do reitor, estavam na sala outros homens que ele jamais tinha visto antes. Ele estava se preparando para o pior, mas as frases que saíram da boca de seu professor provocaram uma enorme confusão no jovem estudante. O professor Newman disse: "Parabéns, George, como você descobriu isso? Você fez sozinho ou alguém te ajudou?" Sem ainda entender, e um pouco desconfiado com o que estava acontecendo, ele questionou o motivo dele estar sendo parabenizado.
Então, neste momento, o professor Newman esclareceu o motivo das congratulações. Aqueles 2 problemas que estavam no quadro não eram dever de casa. As complexas questões matemáticas eram problemas não resolvidos por especialistas em todo o mundo, que ele havia mostrado aos seus alunos antes de George chegar para aquela aula em que estava atrasado. Os problemas eram um mistério não somente para o professor, mas para todas as grandes mentes da matemática no mundo inteiro. Ao longo de décadas, eles haviam tentado resolver esses problemas sem sucesso. Devido a um atraso para uma aula, George não sabia que essas equações eram consideradas insolúveis e se propôs a resolvê-las, buscando resultados durante vários dias, até que finalmente os encontrasse. Com os seus cálculos, George desenvolveu um método simplex, imaginando que fosse um simples dever de casa. Esse método é considerado uma das bases da programação matemática. Um método poderoso para gerenciar recursos de forma otimizada na indústria, que é utilizado até hoje nesse segmento. A influência do algoritmo desenvolvido por George é tão grande que os especialistas estimam que ele foi a responsável por construir as bases da computação científica. Nas últimas 6 décadas, é o sistema mais utilizado em todo o mundo. Logo depois, George foi contratado para trabalhar no Exército dos Estados Unidos em 1941, ano em que recebeu o seu doutorado em matemática na Universidade de Berkeley. Foram muitos prêmios conquistados ao longo da vida. Em 1975, ele recebeu das mãos do presidente americano Gerald Ford a Medalha Nacional da Ciência. Outros prêmios incluem a Medalha do Serviço Civil Excepcional do Departamento de Guerra e o Prêmio da Academia Nacional de Ciências em Matemática Aplicada e Análise Numérica, além de muitos outros reconhecimentos por instituições especializadas. Depois de ouvir essa história, você imaginou o que teria acontecido se George tivesse ouvido o professor Newman mencionar que os problemas eram considerados insolúveis? Muito provavelmente não teria apresentado o resultado que ajudou a desenvolver um método de programação que ajudou a mudar a história da indústria e das instituições governamentais nos anos que vieram a seguir. Que essa história sirva como uma lição de que a limitação muitas vezes está em nossas cabeças, e que somos capazes de fazer coisas incríveis. Agora me conta, você já passou por uma situação em que um atraso acabou lhe beneficiando de alguma forma? Conta aqui nos comentários. Deixa o like se tiver gostado do vídeo e inscreva-se no canal se quiser assistir a mais histórias como essa. Eu sou a sua narradora e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!